Nós falamos na primeira quinta, se vocês recapitulando, primeira quarta, Êxodo, capítulo 8, os versos 25 a 28. Nós falamos sobre mundanismo, as 4 armas que o inimigo tem usando lá no Egito e hoje nos dias atuais. Mundanismo. Na segunda quarta, nós falamos sobre uma fé superficial, que foi Êxodo 8, verso 28, quando Moisés disse, olha, vão, mas não vão para muito longe. Vão, mas não saiam daqui. O que isso significa? Significa que era para o povo ficar no Egito. E a proposta de Deus era que eles saíssem do Egito. É que eles fossem adorar ao Senhor fora daquele antro, daquele centro lá. Então, Moisés queria que houvesse uma fé viva e o inimigo propôs uma fé superficial. Não, vocês vão, mas não muito longe, ou seja, não sai de lá, não deixa o mundo, não deixa o mundo, uma fé superficial. Hoje, nós vamos continuar com a terceira arma do inimigo, conhecendo essa terceira arma, estratégia que ele usa, que é Êxodo capítulo 10, versos 8 ao 10. Êxodo capítulo 10, versos 8 ao 10. Vocês que conhecem Montes Claros, sabe se vai chover ou não, né? Mas esse vento todo que está rodando aí na cidade, isso é chuva? Sim ou não? Um vento muito bom, traz uma poeirinha, não é? Mas é bom, é bom. Êxodo 10, versículo 8 ao 10. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e os nossos velhos, com os filhos e as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, haveremos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes conosco más intenções. Se a gente ler o verso de número... vamos ler até o 12? Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra e tudo o que deixou a chuva de pedras. Que eu diminua e o Senhor cresça. Bem, terceira artimanha, estratégia das trevas. A primeira, mundanismo. Vão, mas adorem aqui mesmo. Façam culto de vocês aqui mesmo. Não saiam do mundo. Fiquem aqui. Finjam ter ido, mas fiquem aqui. A segunda estratégia, uma fé superficial. Vão fazer, mas não muito longe. Deixa a gente ficar olhando para vocês. Deixa a gente... Não abandone as nossas práticas. É uma fé superficial. Hoje, o mais desafiador de todos a estratégia do mundo está aqui.
ataque às famílias. E por que isso? Porque veja que o faraó sempre está negociando. Eu deixo vocês cultuarem ao Deus de vocês. Verso de número 8. Na primeira, em Êxodo 8, 25 a 27, ele diz: eu deixo vocês fazerem o culto que vocês querem, mas faça aqui dentro, não saia do mundo. Essa é uma estratégia chamada mundanismo. Viva, mas não mude de vida. Moisés disse naquela época: olha, não dá para fazer isso, porque nós vamos matar os animais para fazer sacrifício, e isso para os egípcios vai ser um sacrilégio. Então ele sempre está argumentando o faraó: eu deixo, mas aqui na cidade. A segunda estratégia do faraó, das trevas, foi uma fé superficial. Olha, vocês podem até ir, mas não longe. Não se desvincule das coisas de cá. Façam lá, mas sempre lembre de cá. Viva uma fé lá, mas rasa, superficial. Eu quero que vocês se lembrem do Egito. E hoje, a terceira estratégia das 4 é esta: ataque às famílias. Ele diz: bom, eu deixo vocês adorarem, porém, verso de número 9, aliás, verso 8, então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do faraó, e faraó lhes disse: ide servir ao Senhor, o vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir servir ao Deus? Quem é que vai cultuar ao Deus? Moisés disse: nós havemos de todos nós, jovens, velhos, filhos e filhas, até o rebanho é preciso para ser parte do culto. Nós havemos de ir, porque precisamos celebrar uma festa ao Senhor. O faraó disse: o Senhor seja convosco. Olha o argumento dele. Caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes conosco más intenções. Quer dizer que Deus é com vocês, verso de número 10. Deus é com vocês, eu deixo vocês ir e vocês vão levar as crianças? De modo nenhum. Vocês estão com más intenções. Não há de ser assim. Verso 11. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois é isso que vocês estão pedindo. E eles os expulsaram da presença de Faraó. A estratégia das trevas aqui é o ataque às famílias. Não é isto que nós estamos sendo convidados a viver? Aliás, eu ainda vou dizer mais. Existem igrejas, e eu tenho lutado para que isso não aconteça nesta igreja. Existem igrejas que os adultos se esqueceram que um dia foram crianças. Os meninos, quando andam no meio do culto, é uma coisa absurda. Tem que prender esse menino, tem que segurar esse menino. E eu estou dizendo isso há anos na minha vida, no meu ministério. Não é agora porque tem uma neta e a neta já vai andar e o povo já vai falar que o pastor já está passando a mão por cima da cabeça da neta. Não existe isso. Mas uma criança feliz, irmãos, ela encontra nesse espaço um lugar feliz. Ela precisa encontrar na igreja um lugar feliz. Igreja não pode ser um local para adultos, somente adultos. Isso é um absurdo. Isso é um problema gravíssimo nosso. Porque fazendo assim, a gente fere as próximas gerações. Por exemplo, igual mesmo. Não é? Igual mesmo. Por exemplo. Igual mesmo. Adolescentes e jovens na igreja
Eles não têm que viver uma vida relaxada. Não pode. A gente tem que ficar cuidando deles, ensinando, chamando para perto. Mas jovens e adolescentes precisam ter um espaço na igreja para que eles vivam como jovens e adolescentes. Então, o que é que o senhor está dizendo? Vai viver de qualquer maneira, nu, porque vem mal vestido, de qualquer maneira, porque jovem gosta disso, da zoeira, da bagunça, do batedor? Não, irmãos. Mas nós precisamos olhar para a nova geração como alguém que um dia vai chegar a assumir os nossos lugares. Não é libertinagem, mas a proposta do Evangelho é liberdade. Olha, ó. Matias está andando na igreja. É a mãe que não cuida. Olha, e ele vem com a viola dele, que no meu tempo era uma viola, hoje já é uma guitarra. Olha, ele roda a igreja, vai para lá, anda aí. Ó. Não tem o que fazer, não é? Uma criança dessa cresce achando esse lugar um lugar maravilhoso, onde tem um jardim, onde as pessoas sorriem para elas, onde elas caem, se machucam mesmo, e criança cai, tem que cair, come um pouquinho de terra para criar anticorpos. Pais que não deixam os filhos ficarem no chão para não pegar doença, aí cresce e fica doente. Tem que comer terra. Tem que comer terra. Agora mesmo, ontem eu já disse, Priscila, tu já fez um pirãozinho de terra para a Olívia? Colocar um... E é boa a terra melhor é a terra perto do banheiro. Que já vem com doença, pá, quando bateu o anticorpo de sopa, aqui não. Pronto. Agora cria todos os meninos vai fraco. Não pode. Tu tá me ajudando a pregar, né, Matias? Deixa ele rodar aí, minha filha. Se ele quebrar, olha lá, ele veio colocar, ele entendeu que, entendeu, Maristela? Ele disse que a viola fica ali em cima. Então, quando termina o culto, umas crianças dessas às vezes sobem aqui, os pais têm que estar perto, não pode também deixar sozinho, porque às vezes pega um trem desse, machuca eles, quebra um negócio, cai em cima da bateria, se arrebentam todos. Mas eles querem pegar um microfone para falar no microfone, querem subir para tocar na bateria. Gente, esses meninos, todos eles um dia serão os substitutos dessa turma aqui. E o que a gente faz? Ousado. Tira a mão daí, menino buliçoso. Pronto, frustrou o menino. Igreja não presta, o mundo presta. Aí chega no mundo para tocar, tá lá na escola, na faculdade, para tocar metal, tocar pauleira. Pronto, todo mundo lá abraça. Ah, isso aqui é bom, igreja não. Aí a gente perdeu um talento. Aliás, Michael Jackson, Elvis Presley, aquela que morreu, Whitney Houston, é isso? Essa galerinha toda começou a cantar Chanderland em igreja. Elvis Presley começou a cantar numa igreja. Michael Jackson, a outra, Houston. Aí a gente perde aqui, o mundo ganha lá. Então a gente tem que entender que Deus tem um propósito com a família. E o que o diabo está fazendo no Egito ali com o faraó, o que ele fez foi, os homens vão, as crianças ficam. Então o ataque às famílias é algo, irmãos, há muitos anos existente no planeta. A gente só precisa ter discernimento, visão de Deus espiritual para a gente cuidar dessa nova geração. Então, essa coisa de que eu vou para o culto e vou deixar meu filho em casa dormindo, é a maior tolice que a igreja pode fazer. Ah, pastor, mas é porque não acorda, porque você é responsável por isso. Não acorda porque você acorda para ir para a escola, mas você não quer acordar um menino para vir para a EBD. A culpa é tua. Ah, mas não quer vir porque não tem vontade, porque o povo da igreja não olha, faz cara feia não mata ninguém. Se cara feia matasse, meu irmão, os espelhos de vocês tudo estava quebrado. De um monte.
Toda regra tem exceção, né, Fernanda? O espelho da sua casa não quebrou porque você olha sempre para ele, minha filha. Os meus estão todos rachados. Então, veja bem, irmãos, essa história que o inimigo coloca aqui, eu não vou levar meu filho para vigília, porque a noite é muito longa, dorme no chão, bota um travesseiro, um colchão, não morre ninguém. Agora, nós estamos criando uma geração mole, uma geração afastada de Deus, Tânia. Uma geração que não ouve a Deus. Aí a gente não senta com essa nova geração, porque, fica aí rapidinho que eu vou fazer, eu vou para a igreja, porque hoje tem oração. Aí vem para a igreja, os filhos não vêm. É isso que o diabo está fazendo com o Faraó, usando o Faraó e mostrando para a igreja daquele tempo, vão os homens, as crianças não. Então, irmãos, crianças têm que ficar ouvindo a palavra de Deus. Elas não entendem nada, por isso que a gente investe no culto infantil, de forma lúdica, de forma diferente, com professores que são mais habilitados, que têm uma orientação para trabalhar com crianças, tem colorido, tem, como é o nome daquilo, pipoca, pirulito, suco. Por quê? Porque a criança gosta dessas coisas. E a igreja de Deus, quando elas crescerem, elas vão se lembrar, poxa, mas era muito legal na igreja. A gente comia pipocas, a tia dava pirulito, sabe, Karen? A gente brincava, eu lembro, que maravilha daquela... Não vai lembrar daquela coisa castigada. Não pode, caiu, tá vendo? Foi a mão de Deus. Que Deus mau. O meninozinho foi assistir o filme de Jesus lá, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Jesus tomando uma surra medonha lá no filme, que vocês já sabem qual é. E o menininho de cá, de 5 anos, pulando no sofá. Bem feito! Filho de crente. E pulava, porque Jesus estava tomando a surra. Os pais chegaram para indagar o menino. Menino, pelo amor de Deus, que é isso? Ele disse, bem feito. Que quando eu caio na igreja, quando eu caio lá, que eu quebrei o braço, que eu caí, que eu machuquei a cara, a culpa foi dele. Então agora é hora dele apanhar. O menino caía, bem feito, tá vendo? Não pode correr na cara do Papai do Céu. Por isso que quebrou a cara. Então tudo que é santo é pesado. Tudo que é santo é chato. Tudo que é santo é sem brilho, é sem cor. Entende, irmãos? E a igreja precisa consertar isso quanto antes, porque essa é a visão de Satanás. Olha lá. Não há de ser assim. Ide somente vós. As crianças não. As crianças ficam. As mulheres ficam. Os jovens ficam. Vocês estão com má intenção conosco. Sob um argumento de má intenção, o inimigo plantou uma proibição das famílias buscarem ao Senhor. Agora, diante desse cenário, veja uma história totalmente diferente que o Senhor nos mostra. Totalmente diferente. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4. Em Neemias capítulo 4. Versos 13 e 14. Então, pus o povo leia comigo, por famílias, nos lugares baixos e abertos. Isso fala de lugar vulnerável. Quem estava lá? Qual era o grupo que estava lá? Famílias. E eles estavam por detrás do muro, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. Presta atenção no verso 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, aos adultos, e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai, lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Amém? E a vossa
casa. Agora veja o verso 16. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e coraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Israel. O que o versículo 16 nos diz? Que os jovens estavam fazendo parte da batalha e da construção. Uma metade de moço estava com a arma e a outra metade estava trabalhando. Uma metade dos moços trabalhava e a outra metade estava na defensiva. Se o cenário aí são de famílias envolvidas, Deus está chamando os filhos para fazerem parte dessa batalha, dessa guerra. Esse não é um tempo da gente guerrear sozinho. O que o faraó estava dizendo é: vocês podem ir, os homens, nem as mulheres, nem as crianças vão. O que ele está fazendo? Segregação de uma família, separação de uma família. Então, irmãos, hoje, isso não se constitui uma guerra de fora para dentro da igreja, se constitui às vezes dentro de nós mesmos. Porque nós mesmos pais dizemos: não, você fica. E nós vamos. Porque a noite é fria, a vigília é longa, o culto vai demorar. Porque eu fui pastor de gente na minha vida uma vez que os recém-nascidos só iam para a igreja de manhã. Porque de noite as crianças tinham que dormir 7 horas, era a hora do sono delas, 7 horas. E aí não podia criá-las, não podia levá-las ao culto noturno. Tudo bem, de domingo. Aí os pais que não levavam os filhos, o recém-nascido ou a recém-nascida, no domingo à noite, eles também não iam. Nota de rodapé número 1. Eles não iam, eles não assistiam culto, eles não olham a Bíblia, eles não cultuavam. Eles só iam domingo de manhã. Não, pastor, porque domingo à noite meu filho dorme, a minha filha dorme, é o horário do sono deles. A criança fez 1 ano de idade e o resultado dessa novela foi: os pais se esfriaram na fé. O inimigo não tem artimanha por acaso. Agora eu pergunto a vocês: quando foi que uma criança dormindo no colo foi uma coisa ruim? Ah, pastor, mas ficar 1h30 com a criança no colo dormindo, as igrejas de hoje todas têm berçário. Fica um domingo o pai cuidando do berçário e a mãe vai assistir o culto. Fica no domingo o pai no berçário, se não quiser deixar com o responsável do berçário, porque é uma agonia para criar filho nesse tempo. É um mimimi. É uma coisa tão fora do comum. Aí os meninos vão para a creche. Aí quando faz 3 anos, bota na creche. Aí na creche, com professor desorientado, com professora desqualificada espiritualmente, mas está na creche. De segunda a sexta, mas domingo não pode ir para a igreja. Será que a gente não está fazendo alguma coisa errada? Famílias atacadas. O texto de Êxodo diz que o inimigo ele não é brincadeira. Ele disse: bom, vão, sirvam, senhores, sirvam. Faraó disse no verso de número 10, bom, que Deus abençoe vocês. Que Deus proteja vocês. Se por acaso eu deixar ir as crianças, porque eu não vou deixar. Então, se Deus é bom, que Deus ajude vocês. É essa a expressão dele no verso 10. Agora, eu não vou deixar as crianças irem. Por que o diabo não quer deixar a criança cultuar o Senhor, irmãos? Será que isso não é uma artimanha das trevas? Então, todos nós hoje adultos, quem tem filho, quem não tem, quem já teve filho pequeno, quem tem filho velho, quem é avô, não interessa. Uma criança, irmãos, é uma potência nas mãos de Deus.
Nós não sabemos o que essa criança será daqui à fase adulta, não sabemos. Então a gente tem que olhar para uma criança dessa e se render a essa criança, porque amanhã essa criança vai ser alguém muito especial na presença de Deus e nas mãos de Deus. E o único grupo no mundo capaz de ensinar uma criança o caminho da verdade chama-se família. Ensina o menino no caminho, é durante o caminho, não é ensina o caminho, é no processo de. Os pais precisam voltar a ensinar os filhos durante a caminhada. E como é que eu ensino? Vou para a igreja, vamos embora todo mundo, a penca toda. A penca toda. Dorme no chão debaixo do banco, não morre nenhum. Se criança debaixo do chão morresse, irmãos, eu acho que Wagner, esse menino ali, Júnior, Vitor, estava tudo morto. Porque a história, o pastor Robinho, porque a história que eu conheço da Monte Sinai é que esses meninos andavam debaixo do banco. Eu não sei Wagner, porque é mais velho, né? Eu acho que nem tinha banco nessa época na igreja. Era o pé de manga. Mas está tudo aí hoje, ó, servindo a Deus na igreja. O pastor Robinho é pastor Robinho. Deu para entender? Robinho hoje é o pastor Robinho, filho dessa igreja. Segundo o irmão Zé, diz que ele rolava de lá para cá. Não sei se já tinha aquela fofura toda, que hoje não está mais, né? Hoje está elegante. Mas enfim, não morre não, irmãos. Tudo isso passa. Tudo passa. A família está em ataque por dois aspectos. Primeiro, o mundo está atacando a família. E segundo, nós como igreja não estamos sabendo lidar com a família. Então eu quero fazer um apelo a vocês hoje, pais, de modo geral. Ah, pastor, mas meu filho é adolescente, não quer vir para a igreja, mas você é culpado. Só que todo mundo, quando chega nesse estágio, culpa quem? A igreja. Culpa a igreja. Mas você é culpado. Por que teu filho não está sabendo ler e escrever? Teu filho não está crescendo na escola, na série tal, série tal, série tal? Na escola, se você der ouvido ao teu filho, na escola tem gente que não vai com a cara do teu filho. Sabia disso? Tem. Tem gente que não vai com a cara. Mas nem por isso você tira ele da escola. Nem por isso você deixa ele de levá-lo à escola, de acordar de manhã, de preparar o lanche, ou à tarde, levar, buscar, fazer acontecer. Agora, por que na igreja nós negociamos isso? Escola bíblica dominical, vai a si mesmo, dorme de tarde. Não morre ninguém. Não morre ninguém. Vai ter uma atividade dos jovens. Ah, não vou porque ninguém olha para minha cara. Bota uma bandeira do Brasil na cara. Todo mundo vai olhar para o país amado em vez de olhar para a tua cara. Não tem, mas vai a si mesmo. Vai olhar para a pátria amada. Ah, mas ninguém fala comigo. Melhor ainda, que você não precisa abrir a boca, não precisa nem chupar bala house para não falar que está de bafo. Fica calada, mas vai para a igreja. Todos os dias o inimigo levanta uma desculpa para a gente. A obra de Deus não pode ser feita dessa maneira, irmãos. Nós estamos numa guerra. Estamos estudando aqui domingo de manhã, batalha espiritual. Aí é uma batalha. Então, 3 armas que o inimigo usou para impedir que o povo de Deus servisse a ele. Primeira arma, mundanismo. Olha, vocês vão adorar aqui mesmo, aqui dentro. Moisés disse, não, senhor, Deus quer que seja fora daqui. A proposta do faraó era aqui. A proposta do inimigo é, você pode continuar sendo o que você é, sem sair do mundo. 2, uma fé superficial. Olha, vocês podem adorar, mas não vai muito longe não. Não abandone a gente, não se desligue das nossas raízes. E 3, ataque as famílias. Irmãos, Neemias disse que ele colocou o povo por famílias, que ele inspecionou, que ele viu as dificuldades, os lugares onde estavam abertos e baixos. Aquilo era vulnerabilidade.
Onde está vulnerável, a gente fique aqui, é aqui que a gente vai lutar. Hoje a gente sabe que está vulnerável, a gente tem o remédio para atacar isso, que é levar as famílias aos pés de Cristo, e nós estamos negociando com essas coisas. Olha, eu vou e vocês ficam. Está errado. Vamos todos juntos. Todos juntos. A proposta de Deus aqui não era para que os homens fossem servi-lo, mas que toda a família pudesse servi-lo. Quer ver outra coisa que a gente peca demais? Eu não vou ao culto hoje de oração, sei lá o que for, de estudo, o que for, porque eu vou me preparar para a prova amanhã. 1h30. O indivíduo, irmão, ele não conhece, ele não consegue estudar 1h30 em troca de estar num culto, ouvindo uma ministração de música, que o coração dele vai ser tocado, vai ser quebrantado, vai ser amolecido, e uma palavra de Deus que vai entrar no coração dele como uma flecha. Ele sai daqui mais fortalecido, mais edificado e mais pronto para estudar. Essa coisa da gente trocar, irmãos, o culto a Deus por uma coisa que nós vamos fazer, o nome disso é idolatria. E isso é mais importante do que estar no culto hoje. Ah, mas todos os dias eu vou no culto. A questão não é ir no culto, a questão é você fazer parte do culto. Porque culto não é para assistir. Eu vou assistir um culto. O culto é para prestar. A gente presta culto, a gente adora o Senhor do culto. A gente adora Deus na hora do louvor, a gente adora Deus com as nossas vidas e bens, e na hora da mensagem é a hora que Deus fala conosco pela sua palavra. Então você sai dali edificado. Não é uma mensagem de vitória. Não precisa ser de vitória, porque toda palavra é de edificação. Essa lambança, amém mesmo, essa lambança de achar que mensagem de vitória é porque o povo de Deus está mal acostumado com esse evangelho mentiroso do século 21. Pare de sofrer, isso não está na Bíblia. A Bíblia, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O que é bom ânimo? Jó, sofrendo todo tipo de aflição, e ele disse, eu sei em quem eu posso acreditar. O meu Salvador está vivo. Então, irmãos, essa coisa de trocar horário de igreja para estudar 1h30, não estuda, não aprende, e é só um atestado de óbito espiritual. Alcança a faculdade, abandona o Senhor, casa mal, tem filhos maus, pastor, pelo amor de Deus, então você rasga a Bíblia. Porque é isso que a Bíblia nos diz. Então tem muita gente negociando com Deus. E Faraó fez isso muito bem. Não, vocês podem servir, a gente não é contra, né? Agora vamos fazer o seguinte, os homens vão e as mulheres e as crianças ficam. Não, Faraó, você não entendeu. O culto é para ser prestado por todos, famílias, homens, mulheres e crianças. Quer ver outra coisa que eu vou lhe mostrar aqui na Bíblia? 1 Samuel, capítulo 31. Me veio à mente essa passagem belíssima. Belíssima. É 30, 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, verso 1 a seguir. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Verso seguinte. Tinham levado cativas, diga comigo, as mulheres, muito bem, que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo
e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, leia comigo, queimada, e as suas, e os seus filhos, e as suas eram levados cativos. Ziclag. Quando você lê o verso primeiro, você sabe que era uma região que ele recebeu de presente do rei filisteu na época. Mas agora, irmãos, Davi passou 3 dias fora de casa. Isso é uma lição. Muita gente passa muito tempo fora de casa, mesmo estando dentro de casa. Eu quero fazer uma analogia com isso. O fora de casa não é aquele que trabalha fora apenas, mas tem gente que está dentro de casa, dentro da família, dentro do seio da família, mas vive uma vida afastado de casa. Não lê a Bíblia, não ora, não busca o Senhor, não cultua a Deus dentro de casa, e o inimigo está lá armando a cilada. Você sim, sua família não. Você pode dizer que é crente, que vai para a igreja. Seus filhos, eu não quero que eles vão. Será que essa não é a estratégia das trevas? Davi passou tempo demais fora, preocupado com a guerra, preocupado com a batalha, preocupado em ganhar territórios, porque essa era a função dele, ele era um soldado, aí não era nem o rei à época. Quando ele volta para casa, o texto diz no verso de número 1, que o inimigo tinha dado com ímpeto contra a sua região. Diabo não dá contra a família alisando cabeça. Quando o diabo ataca, irmão, ele ataca com fúria, com força, com ímpeto, com raiva. Por isso que o diabo está usando Faraó. Vocês podem ir, as crianças não. Será que a igreja também não está precisando rever os seus conceitos, que às vezes nós estamos sendo impedidos de deixar os nossos bebês espirituais nascerem? As crianças espirituais de serem educadas no caminho do Senhor. Tanta gente nova que chega na igreja, e a gente, os mais velhos, fica dizendo, porque agora, né, é muito novo, é porque eu não conheço e tal, é porque não fez profissão de fé. Tudo isso é coisa religiosa. Será que isso não é uma força para a gente impedir que os novos cheguem, que sejam educados, treinados, discipulados e deem frutos melhores do que nós muitas vezes? Mas o diabo sabe disso. Por isso ele diz, os velhos podem ir, as crianças não. Será que a gente não vive isso? E aí eu chamo a atenção para os irmãos, porque aqui em 1 Samuel diz que eles levaram as mulheres, os filhos e as filhas cativos. Irmãos, não mataram ninguém. E por que não matou? Porque uma das coisas de Satanás é essa, é gerar dor. Está vivo, mas não quer saber da igreja. Está aqui, mas não quer ler a Bíblia. Aí os pais ficam, pastor, vai lá, chama meu filho para orar. Eu fico para morrer quando eu ouço um negócio desse. Pastor, vai lá, né? Leva ele, porque se eu sou chamado, digo, meu irmão, se tu que é pai e mãe não tem condição de chamar o teu filho, o que é que eu vou fazer com teu filho? Aí o pastor não faz, larga de mão. Não é assim. Lute por sua família. Lute por sua casa, lute por sua vida, lute por sua esposa, por seu casamento, pelos seus filhos. Está lá esse menino Neemias mostrando a gente. Está aqui a palavra de Deus dizendo a Davi. Aí Davi chorou demais, ficou muito chateado. E eles choraram até ficar sem forças. Mas Davi fez algo extraordinário, irmãos. Verso de número 8 de 1 Samuel 30, disse que então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Ele pergunta ao Senhor, ele busca o Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor disse a Davi, verso de número 8, respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás.
Será que Deus não está dizendo para nós, Noemi, levanta, anda espiritualmente, lute por sua família, persiga a família sua na oração, não abra mão, não seja como não aceite a oferta de Faraó. Voltemos para Êxodo, capítulo de número 10, o verso de número 8, amados irmãos queridos, que coisa maravilhosa. Não sejamos como não aceite a proposta do Faraó, irmão. Não, o seu filho não, pois eu não saio daqui sem meu filho. Eu vim buscar o meu filho e o meu filho eu levo. Eu me lembro na série Stranger Things, aquela série Coisas Estranhas, que a mãe daquele menino, que eu esqueci o nome do menino, como é o nome do menininho lá? Will. Meu Deus, eu chorei daquela cena de ver aquela mãe lutando. Aquilo é uma experiência extraordinária, irmãos. Alguém disse, ele não vai voltar mais. E o menino chega e disse assim, olha, ele foi levado por um demônio, está lá no outro mundo, está no mundo invertido, um trem horroroso lá. E ela disse, não, eu preciso saber como é que eu faço para buscar o meu filho. E ela mantém contato com o filho, ela sabe que ele está vivo. E ela enfrenta as trevas, ela vai lá no mundo terrível, e ela busca o filho dela, traz de volta. Aquilo é uma prova de uma guerra. Não abra mão da sua família, irmãos. Não abra mão da sua família. O que Faraó que estava dizendo é o que o diabo diz hoje. Você, eu até deixo ir, mas teus filhos não. Pois que o diabo saiba que ele fique bem inteligente nessa verdade. Nós iremos, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos netos, todos serviremos ao Senhor. Disse o líder Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa proposta não tem negociação, amigo. Essa proposta não tem negociação. Deus não deu filhos a você para a gente mandar esse povo para a terra do nunca, para a terra do mundo invertido. Deus deu filhos para eles ficarem na presença de Deus no deserto, fora do Egito, mas dizendo, bendito é o Senhor que reina eternamente. Agora, eu acho que a gente tem que sair daqui com essa convicção, porque os dias são maus. 4 estratégias das trevas. 4 estratégias das trevas contra o povo de Deus. Primeiro, mundanismo. Não precisa sair daqui não, moço. Faça seu culto aqui mesmo e viva aqui no nosso mundo. Não, a proposta de Deus é no deserto. Segunda estratégia do inimigo. Eu deixo vocês irem, mas não vai muito longe, não. Estou de olho, hein? Pode ir num culto, assista o culto, faça parte do culto, brinque no culto, cumprimente o povo. Agora, não queira ficar compromisso com esse povo da igreja, não, hein? É isso que o diabo disse para a nossa geração, irmãos. Vá na igreja, seja até filho de crente, até parente de crente, mas não busque a palavra, não estude esse livro, não. Viva uma fé superficial. Essa, Tânia, é a segunda estratégia das trevas. A terceira, vimos hoje, ataque às famílias. Ataque às famílias. Vão só vocês, seus filhos não. Vocês não acham que a proposta do inimigo não está sendo a mesma nos dias presentes? Quantas famílias chorando. Quantas famílias sofridas. Quantas casas em ruínas, irmãos. Quantos líderes espirituais que estão pregando nos púlpitos, cujas famílias, Francis, estão debeladas, arruinadas. Quantas vezes nós assistimos essa cena? Cadê teu filho? Não, ficou lá em casa, dormindo no celular. Vendo o quê? Assistindo o quê? Vem para a igreja. Mas na igreja está muito ruim.
Eu vou te dizer uma coisa, basta vir aqui e sentar, Isabela, só sentar, que a palavra de Deus ela está indo e ela está produzindo o efeito. Só de sentar a igreja, de nossos filhos estarem aqui ouvindo a palavra de Deus. Aí você fala, mas as crianças estão brincando lá fora. Ô irmãos, deixa. Criança tem que brincar mesmo. Aliás, o meu sonho de consumo é ter um espaço infantil na igreja. Com bolas, com brinquedos. Uma brinquedoteca. Ah, mas não tem jeito, essas crianças já quebrou o brinquedo. É para quebrar mesmo. Para isso nós somos dizimistas, para com o dízimo a gente comprar outro brinquedo novo. Porque criança que quebra, ela quer descobrir. Todo mundo aqui já quebrou. Arrancou cabeça de boneca, arrancou roda de carro. É o mundo da descoberta infantil. O meu sonho é uma igreja com essas brincadeiras de criança aí no canto deles, para eles um dia chegarem aqui, 20 anos depois, irmão, o cara olhar assim, nossa, eu fui feliz nessa salinha. Eu lembro que eu quebrei o cavalinho ali. Eu lembro que eu tirei a rodinha do cavalinho, que tinha rodinha, eu andava, e rodei. E a tia fulana? Hein? E aí as tias tá tudo velha já na época, né? Vamos falar assim, e a tia Isabela Mendes, né? E a tia Karen? Hoje está tudo velha já, casada, não é? E as crianças da época de vocês. Aí você pega um Ian da vida aqui, irmãos, o Matias, daqui a 20 anos esses meninos, já pensou daqui a 20 anos esses meninos entrando aqui no corredor da igreja, casando com a moça da igreja? Irmãos, isso não tem preço, igreja. Não tem preço não, Léo. Isso é lindo, é maravilhoso, Tabita, sabe? Então deixa brincar, daqui a pouco passa a fase, daqui a pouco estão eles lá no Sinai Kids trabalhando de monitor. 12, 13, 14 anos, e a geração que está hoje já está mais velha, já está seguindo outras coisas na profissão, já está liderando o ministério de família na igreja, hein, Maína? De casais, que coisa maravilhosa, casou aqui, está vivendo aqui. Olha como a gente pode consertar uma geração todinha, irmãos, através dessa palavra. Eu e a minha casa, todos nós serviremos, não é só eu não, nós queremos todos. E nós não sairemos daqui se não forem todos. Verso de número 12. Deus falou assim, é assim? Ele não quer deixar não, Monza? Quer deixar não, Jeová. Pois bem. Interessante que não foi Deus que estendeu a mão. Deus falou para Moisés, Moisés, estende a mão. O que Deus está dizendo? Deus dá autoridade àquele que são os enviados dele. A igreja dele tem autoridade, irmão, para estender a mão e dizer a Satanás, olha, na minha família você não toca. E de novo, na série, aquela mulher vai lá e ela monta um monte de coisa de armas, tadinha, que ela tenta fazer com a ajuda de alguém, e armas, e ela tenta lutar, ela vai preparada. A igreja precisa usar as armas. Nós estamos numa batalha. E o prêmio é a nossa família. E Deus falou, se ele não liberar, o gafanhoto vai comer tudo deles, mas não vai comer de vocês. Porque a família de Deus, Ana, moça, está guardada debaixo das mãos do Altíssimo. Salmo 91. Quem habita debaixo da sombra do Todo-Poderoso pode dizer, Deus é o nosso refúgio. Deus nos guardou. Deus nos deu segurança. Eu não tenho um compromisso com o mundo, eu tenho um compromisso com a minha família. Por isso a gente tem que cercar a casa e dizer, aqui você não passa. E os filhos da gente, como não tem o que fazer, e não tem visão espiritual, muitos, por isso que a gente está lutando por eles, por vocês, meus filhos. Nós estamos lutando por vocês, porque às vezes você não tem o que fazer, vocês usam aquela frase infeliz da vida de vocês, que um dia vocês vão ter
entendimento do que você falava era a coisa mais errada e você estava no lugar certo. Você fala aquela frase mais infeliz que tu já pode ter dito. Ah, mas na casa do fulano tem. A minha casa parece uma casa, uma delegacia, um quartel. Vai nessa. A outra tem o que a tua não tem, porque a outra não tem o que a tua tem. A outra tem a liberdade que você acha que não tem, na verdade a outra tem libertinagem. Na tua vida tem liberdade, mas eles não têm o que tua vida tem, que é Cristo, o Senhor, que é o dono, o gestor, o redentor da tua família. E quando um pai diz não hoje, é uma redenção amanhã, é uma salvação amanhã. Então, Deus está chamando as famílias inteiras para servir ao Senhor. Ô pastor, e como é que eu faço que os meus filhos já cresceram? Ô pastor, eu já errei tanto, como é que eu faço? Dá tempo de consertar? Dá, irmãos. Não há nada no mundo, nada absolutamente, que a oração não consiga resolver. Absolutamente nada. Quando nós oramos, Deus faz coisas maiores do que nós. Então, o primeiro passo é a oração de perdão. Oh Deus, me perdoe porque eu errei. O segundo passo é pedir perdão com quem você errou. E o terceiro passo é orar para Deus restaurar aquilo que foi quebrado. Amém? Porque Ele pode restaurar. Na verdade, só Ele restaura. É ou não é? Você acredita nisso? Então, a partir de hoje, tome tento, lute de pé, lute com coragem, lute com determinação e convicção de que você está do lado certo do exército. Minha família não é todo mundo, meu filho não é todo mundo. Você vai comigo para a igreja, porque a proposta de Deus é que lá nós adoremos eu, você e a nossa família. Eu não quero ir, vai sem querer, faz bico, fica de cara feia, não tem problema, cara feia não mata ninguém, bico não adoece ninguém. Uma hora passa, cresce, a raiva que fica do pai e da mãe também vai embora, daqui a pouco está você casando melhor, vivendo melhor, tudo porque teu pai e tua mãe pagou um alto preço para você chegar onde você está. Por quê, pastor? Porque a nossa geração, como a minha, por exemplo, eu não tive, talvez, um pai e a mãe que fizesse comigo o que eu faço com as minhas filhas, o que eu fiz com as minhas filhas. Por que eu não tive? Porque eles não conheciam isso aqui. Agora que eu conheci isso, eu também não devo ser um adulto frustrado, porque essa história de frustração é uma horrorosidade, irmãos. Pensa num povo mal-humorado e gente frustrado. E parece que é igual o visgo de jaca, que pega. Você conversa com uma pessoa mal-humorada, uma pessoa infeliz, 5 minutos você começa a ficar com traços de infelicidade, com cheiro de infelicidade e com cara de infelicidade. O cheiro é uma fedentina espiritual. A cara de infelicidade. Vou não. Eu estou sentindo que eu não vou no culto domingo, que eu vou adoecer. Ô menina, pra você ver, eu tô assim sentindo que minha hérnia de disco vai pinçar. Quando? Eu tô achando que eu vou varrer a casa sábado de noite, domingo de manhã ela vai estar toda dura. Isso é segunda. Esse mau humor pega. Eu não vou não, porque assim, chega lá, o culto demora, sabe? Demora. O louvor, assim, a gente fica muito tempo em pé. Eu vou sentar, ainda vou cruzar os braços. E vou ficar com aquela cara de pastel na hora do louvor. Eu imagino uma pessoa dessa entrando no céu. Eu tenho a impressão, irmãos, que o céu vai ser uma pegada de música de estilo baiana. Eu tenho impressão.
O céu vai ser uma zoadeira tremenda. Quem acha que o céu vai ser silêncio está enganado. O céu vai ser uma zoadeira tremenda, porque Deus diz lá na palavra de Apocalipse, ele vai parar o céu meia hora para escutar as orações dos santos. Então, se ele vai parar para escutar, é porque o tempo vai ser de barulho, de zoada. Então, quem tiver problema de dor no ouvido, problema de dor de cabeça, enxaqueca por barulho, já pede a Jesus, não me leve para o céu. Não, mas eu estou dando a dica. Meu papel é ensinar a igreja. Não, porque tem gente que as vistas dói muito, porque a luz da igreja é muito forte. Eu gosto de ficar assim, mas num cantinho. Lá no céu não vai nem entrar, porque lá vai ser um clarão que nem dia e noite vai ter. Está no texto sagrado. Então, irmãos, não murmure, não reclame, venha e adore ao Senhor. Busque ao Senhor. Faça festa para Ele. Eu quero voltar para Êxodo, versículo 10, se eu não me engano. Olha que expressão. Verso 11. Verso 8. É o 9? É o 9. É o 9? É. Porque temos de celebrar o quê? Festa. Agora me apresente uma festa. Um monte de gente doido numa festa. Tudo em silêncio. Festa é alegria, companhia. Jesus é o motivo. Eu quero saber como é que faz uma festa. Sem tamborim, sem tambor, sem comida. Já estava os rebanhos para fazer um assado, um cozido, um negócio. Ô, irmãos, tem coisa melhor de você ir na casa de alguém, uma musiquinha boa tocando, uma comida saindo, não é? Um feijãozinho, um arroz com piqui, hein, irmãos? Que coisa maravilhosa. Quem não come piqui não é de Deus. Agora eu posso falar. Né, Fernanda? Então, Fernanda também já foi batizada com o piqui. Então, vamos adorar o Senhor, irmãos. Amém? Quem? Eu e a minha casa. Fique de pé, vamos orar. Eu quero sempre destacar algumas pessoas aqui que eu, nesse aspecto, sempre achei que foram muito legais. Eu sempre que as nossas filhas assim, nós criamos, né, eu, Fernanda, de igreja, fazendo tudo, envolvido com tudo, e limpando o chão e caindo. Priscila quebrou um dente na igreja. Um dente de verdade, não foi de leite não, foi dente de verdade. Um dentão daquele que ela tem é só a metade que é verdadeiro, o restante é massa. Ela quebrou na igreja, brincando, e perdeu o dente, não tem problema não, o importante é não perder a eternidade. Mas Liz, de Vander, pariu esses meninos tudo, carrega esses meninos tudo para a igreja. É mãe, irmãos, que faz isso. Liz, de Julinha, com Júlio. Onde vem? Tá a Julinha aí, a penca. Geice, o menino de Geice, criado aí, andando na igreja, rodando. Sabe, irmãos? Eu disse a Priscila e Saulo, vocês têm que criar a filha de vocês, é no chão mesmo. Isaac, Tabita, tá aqui, vem para a igreja, traz. Tá Ian, crescendo na igreja. Quantas crianças envolvidas aqui, correndo de um lado para o outro. Que não tem frescura, irmãos. Eu glorifico a Deus por isso. Vejo os meninos de Maristela, de Henrique, criados na igreja, crescendo na igreja. Hoje eles estão numa outra idade, de ficar do lado dos pais, quietinho aí.
Mas mesmo assim, se sair, bater um papo, perambular, perdoados sejam os pecados dele. Não é? Criar o filho na igreja. Porque eles vão crescer, irmãos, e não vão tomar raiva da igreja. Criança chora, criança dá trabalho, criança bola e massa, onde não é para bulir. É normal. Mexe de sabonete, derrama como é o nome daquilo? Um sabonete líquido. A gente agora até fez uma proposta na Assembleia, vamos passar agora na próxima Assembleia, que os pais das crianças que fizeram essas coisas vão dar um dízimo de 15%. Então vai ser o quízimo. Brincadeira, irmãos, mas o ambiente melhor do mundo para criar filhos é a igreja. E o diabo sabe disso, viu? Danilo, o diabo sabe disso. Então, cria seu filho na igreja. Não negocie, não. Ah, vou ficar em casa com meu amigo jogando. Vou ficar com a minha amiga aqui que eu tô com dor de cabeça. Vai curar a dor de cabeça na igreja. Cura na igreja. Os irmãos entenderam que a terceira estratégia do inimigo é a nossa família, o ataque à nossa família. Aprenderam sim ou não? A partir de hoje, levem isso para casa. Criem os seus filhos como verdadeiros guerreiros numa época de guerra. Dê a eles as armas para que eles não vacilem quando o inimigo chegar. Tá bom?